O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria, antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste desde diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa de tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Na carta de São João, hoje ele está sendo mais uma vez firme, dizendo: quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Interessante, São Francisco de Sales, doutor da igreja, ele escreveu o clássico dele, Filoteia. Filos, amizade, Theos, de Deus, a alma que é amiga de Deus. No prefácio assim, ele diz que ele foi criticado de um bispo escrever algo de devoção. Como fazer um caminho devocional. Porque naquela época ainda se tinha muito que só os de mosteiro, só os religiosos que escreviam sobre algo devocional. E ele escreve, justamente, lá ele fala que ele quis criar um caminho devocional para quem não era religioso, para os leigos. E é interessante, o trem se repete há tantos anos, foi 1500 e pouco. Ele fala assim: quantas e quantas estão amarrados no seu terço, mas com um monte de mágoa no coração, disseminando veneno para todo lado. Quantas e quantas se fazem suas novenas, uma atrás da outra, mas são como cobras venenosas. Aí eu falo, gente, o que ele quis dizer? É que a pessoa se agarra a uma devoção, mas não se converte. Quantas estão com os terços no braço, até naquela época, né? Quando você vê gente com muita coisa por fora, terço no braço, cruz no peito, camisa da igreja, né? Você pode saber que, não estou criticando quem usa, usem à vontade, fiquem tranquilos, apesar de que eu sou um pouco contra, às vezes eu sou muito criticado. Se você trabalha numa loja geral, eu não acho que seja muito bom que você use um crucifixo de fora. Ah, mas o senhor está negando. Não é, criatura. Você impede que outras pessoas de outra religião se aproximem de você e você tenha uma boa amizade, né? Então, para que você vai? Põe por dentro, não é que você vai negar o crucifixo. Minha opinião, tem gente que bate a cabeça, vai. Mas você tem que aprender a ter amizade. O ecumenismo, que é muito criticado por alguns, na verdade ele é maravilhoso. O ecumenismo católico, ele é inclusivista. É você atrair pessoas de outras religiões e mostrar a verdade. Não é você
se render, fazer ciranda, cirandinha, como muitos pensam, né? Vamos dar as mãozinhas e aqui agora vamos brincar de ciranda, cirandinha, igual nós fazemos com os padres. Dá. Eu, como o padre Moreira e o padre Tarcísio, a gente pode fazer ciranda, cirandinha, porque é a mesma religião. Mas com o ecumenismo, não. O ecumenismo é você chamar para um diálogo. O que é verdade em mim, é verdade em você. Claro que a pessoa que está em diálogo tem que ser humilde. Porque nós temos a plenitude da verdade na Igreja Católica. Inevitavelmente ela tem que caminhar para a Igreja Católica, né? Inevitavelmente. E se você tem muitos sinais exteriores, ninguém se aproxima. Eu já contei aqui uma vez, quando eu estava como médico ainda, tinha uma funcionária evangélica, que quando eu estava saindo, ela já estava quase virando católica. Já ia escondido na Igreja Católica, né? Já rezava o terço. E um dia ela levou o filho dela lá em casa. Eu tinha um oratório em cima. E esse menino subiu. Quando eu vejo, ele quase pulou as escadas, voltando, correndo de medo do oratório, né? Aí eu peguei e falei, calma, meu filho, vamos lá. Vamos tirar esse medo. Quando eu fui embora, eu tive que dar um escapulário para ele. Chorou como uma criança. Então você chama a pessoa para um diálogo. Já levei pastor de frente ao oratório, um pastor da igreja da Assembleia de Anápolis, pastor e a pastora. Sentei os dois e falei, agora pergunta tudo. Quando eu estava indo embora para Roma, ele me ligou dizendo que estava orando por mim às 3 horas da manhã, desse pastor. E me pediu uma vez para ir na igreja dele. Falei, vou. Fui na igreja dele, sentei no final, aí no final do culto, ele tirou a gravata e disse, agora eu vou sentar com meu amigo lá no fundo. O pastor. Sentou mesmo. E deixou que terminasse o culto. Então, se você tem capacidade de diálogo, né? Um outro pastor tinha um jornalzinho, desses jornais que tem dentro da cidade, em Goianésia. E uma vez a gente entrou no diálogo, eu explicando sobre a fé católica, e ele disse, nossa, mas ninguém explica isso, você poderia publicar no jornalzinho meu, ele querendo que publicasse a defesa da fé católica no jornal dele, sendo que ele é pastor, né? Então, esse ecumenismo, existe. É claro que tem um monte de gente que interpreta errado. Acha que ecumenismo é ciranda, cirandinha. Não é. Você acha que eu vou viver o celibato achando que a minha religião é mais uma? Não, assim como o pastor não acha. Então nós vamos descobrir, agora, dizia Aristóteles, antes de Cristo, o princípio de não contradição. Qual é? Que uma coisa não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Princípio de não contradição. Ou seja, a verdade ela não pode ser de um de outro ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Então nós temos que caminhar no diálogo e cada um ir tomando a verdade que é de todos. Como nós não temos culpa, nós temos a plenitude da verdade, né? Ah, padre, mas que pretensão. É só você olhar os primeiros cristãos da época. Quais são os hábitos dele? Eucaristia, Nossa Senhora, está tudo lá, né? Bem, então, se você tem uma vida devocional, você tem que realmente se converter. Para se converter, você tem que querer e ter uma intimidade com Deus. Como dizia, tem um padre na Itália muito famoso, Fábio Rossini, que ele atrai muitos jovens. E ele faz uma reflexão sobre o espírito ser uma pombinha branca e o fogo. Pomba, porque ele é bem sutil. Só entra no seu coração se você chamar e quiser. Fogo, porque depois que ele entra, ele destrói tudo que é do passado. Refaz tudo com o fogo, né? Então o espírito lá não é em Porá não, em outra cidade aí,
Tem uma ministra da Eucaristia que ela não conversa com o vizinho. Então ela veste a roupinha de ministro, não olha na cara da vizinha, para ir toda vez. E às vezes a gente vê isso. Ela sai assim, eu vou falar onde. Eu já vi isso. A vizinha sentada na porta, que ela não conversa, e aí pega a roupa de ministro, vira a cara. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu não estou falando que você tem que ser amiga da vizinha. Você tem que lutar para pôr os mandamentos em prática. Né? Tem que lutar. De vez em quando eu quero desganar algum. Mas depois você reza pela pessoa. Né? Pegar cinto. Não vou falar. Bem, mas pedir a graça de conversão. Não só ter uma vida devocional sem conversão. É isso que São João, que na verdade, por trás de tudo, está o sinal de que você não tem intimidade com Cristo. Você tem uma coisa exterior. Uma vida devocional exterior. Né? Caríssimos, eu vos comunico um mandamento novo. Este mandamento é antigo, né? Que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam, já brilha a luz verdadeira. Por que Jesus é a luz? Porque nós estamos perdidos no mundo sem saber quem somos nós. Nós não temos o manual de instrução. O povo lá fora está igual barata tonta. Com dinheiro ou sem dinheiro. De bicicleta ou de jatinho. Barata tonta do mesmo jeito. Não sabe de onde veio nem para onde vai. Desesperadamente tenta saciar algo que não sacia. Só Deus sacia. Por isso que Cristo é a luz. Barata tonta, imagina sua casa de noite sem energia. Você trombando nos móveis. Né? É assim que o mundo está lá fora. Você não sabe quem é você. É de dar dó. Você não sabe. E aí tem... Sempre tem alguém que vai ficar com raiva de mim em alguma homilia, né? Mas, por exemplo, você vê um aniversário de 2 milhões de reais para uma criança de 1 ano de idade. Né? É um desespero tão grande. Que uma criança de 1 ano sabe? Gasta 2 milhões numa festa. Você vê que aquilo ali está errado. Que a pessoa está mais no escuro do que tudo. Não tem sentido. O menininho está lá, não sabe o que, não é? A festa do filho, da filha, da princesa. Não tem muito sentido. E assim tem tantas coisas na sociedade. Se você olhar com a razão iluminada pela fé, fala, a sociedade pirou. Não tem sentido nenhum. Esse trabalho até de madrugada, acorda cedo, até de noite, sem viver em casa, sem relacionar-se bem, por dinheiro, para depois ficar doente e perder a família, como dizia, nem precisa ser católico, né? Até Dalai Lama dizia isso. A frase mais famosa dele é essa. Na sociedade, o homem trabalha por dinheiro até ficar doente, depois gasta todo o dinheiro para pagar o hospital. Mais ou menos assim, uma frase mais bem elaborada. Mas é loucura mesmo. Que coisa mais louca é essa? Sem contar que dinheiro é um bem de meio, não é um bem de fim. Como é que você junta dinheiro? Se ele é um bem de meio, você não faz nada com dinheiro, e você dá a sua vida por ele. Você se desgasta por ele. Não tem muito sentido isso. Então a luz de Cristo é aquela que mostra de onde você veio e para onde você vai. É o céu. É o céu. Igual no MBA que eu fiz, executivo inteligente. Fiz um MBA uma vez para saber como ganhar dinheiro. Porque todo médico sonha de ter uma renda fora da medicina. Por quê? Porque se o médico ficar doente, de um dia para o outro ele ganha 0. Né? Então a gente fica sempre preocupado. Nossa, tem que montar alguma coisa para mim. Porque se eu ficar doente... Então eu fiz um MBA. Mas no final do MBA eu já estava querendo ir virar padre.
Inclusive eu encontrei que seria meu provável sócio, que fazia o MBA comigo lá em São Paulo, na volta esses dias aí, no aeroporto de São Paulo. Aí, a última aula do MBA foi um professor muito bom de Curitiba. E ele dizia aquilo que eu já falei várias vezes, né? Gente, eu estou aqui para vocês aprenderem a ganhar dinheiro, mas tem duas coisas que eu quero falar. Uma é que quando você morrer, o seu legado é tudo que você fez que não é por dinheiro. 2, a coisa mais triste do mundo é você trabalhar por dinheiro, trabalhar por dinheiro, trabalhar por dinheiro, construindo essa escada. Quando você trabalha por dinheiro, você está olhando só o degrau. Você não está olhando o fim. E no final da vida, quando você chega com 80, 90 anos, e você descobre que a escada que você construiu, sem rumo, pensando só no dinheiro, chega aqui, aí depois um slide da escada batendo no muro. Ainda foi bonzinho, né? Foi bonzinho, porque depois do muro ainda tem trem, né? Ele falou, é muito triste chegar no final da vida e você ver que você não chegou a lugar nenhum. Eu queria que vocês fizessem isso. Aí ele mudou o slide. Tuf. E a escada indo para onde? Para o céu. A escada indo para o céu. E não se esqueçam de uma coisa. Cada passo que você dá só tem sentido se você descobrir para onde você está indo. Repito. Tudo que você faz hoje só te leva a algum lugar se aquele lugar que te move, também Aristóteles, a causa última é o que move a sua causa primeira, a sua moção. Eu tenho que querer ir para o céu para toda a minha vida se adequar ao céu, senão não vai lá. Entende? É isso que quis dizer. Se você trabalha por algo como barata tonta, como a maioria, barata tonta. Não, vou comprar mais gado, mais soja. Não, eu vou com mais apartamento. Não, agora eu vou isso. Não chega a lugar nenhum. No final da vida você está doente, não te levou a nada. Levou, a família fica brigando, né? Morre papai, morre papai. Morre logo papai. Vai mamãe, a senhora também podia morrer junto. Né? Isso tá tudo, o irmão com a irmã se degladiando, talvez você ganhe isso. Mas você não ganha o céu. Então é isso que é o fundamento de seguir os mandamentos. A luz de Cristo ilumina que você veio de Deus e você nasceu para Ele. E que esse desejo de ser Deus que você tem, que aqui nesse mundo te leva ao inferno, se você for humilde, Ele mesmo vai querer te dar a divindade. E você vai participar da divindade dele do céu. Essa é a chave para viver nesse mundo iluminado pela graça. Que Deus nos ajude a cada passo nosso nesse mundo ter como meta o céu.